livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 1, versículo 1. Nos diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, clamamos a Tua presença neste lugar, neste momento, Pai. Te pedimos, Deus, que a Tua revelação venha sobre nós nessa noite, Pai. Que de mim, Pai, não saia nada que vem da minha cabeça, nada daquilo que eu quero dizer ou falar para quem está aqui. Mas, Deus, que de mim possa sair aquilo que o Senhor pensa, aquilo que está no seu coração. Que a Tua voz possa nos revelar nessa noite, Pai, quais são as Suas intenções ao nosso respeito. O que o Senhor tem pensado da nossa vida, o que o Senhor tem para o nosso ano, Pai, e que o Senhor possa falar nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para o Senhor. Tenha total liberdade neste lugar. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos estudar a partir de hoje até o acampamento o mesmo assunto. Nós estamos entrando em uma nova temporada a partir de hoje, e hoje é o primeiro dia daquilo que Deus tem para tratar conosco. Através do profeta Jeremias, nós vamos entrar em um percurso da história de Israel. Um percurso que coisas extremamente importantes aconteceram, e hoje é o primeiro dia. O primeiro dia daquilo que Deus tem para tratar e falar conosco. Então eu espero que você gere expectativa no seu coração, porque até o culto do acampamento nós falaremos a mesma coisa, nós andaremos no mesmo caminho. Uma história que aconteceu com o povo de Israel. Porém, quando lemos sobre Jeremias, lemos o que ele falou, as palavras que ele profetizou, nós precisamos entender que povo de Israel era esse. Que povo que Deus colocou essas palavras na vida do profeta, para quem ele estava profetizando, por que ele estava profetizando. Israel se torna uma nação sob a liderança de Josué há centenas de anos atrás. Josué vem junto com Moisés, que foi o líder que libertou Israel do Egito, eles caminham pelo deserto, e então eles chegam na terra prometida. Eles conquistam a terra através da liderança de Josué, e depois acontece um longo período na história. Primeiro período de juízes, que vai lá desde o primeiro juiz até o final do livro, até Eli, até Samuel. Depois o primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi, Salomão. E aí após Salomão acontece algo que vocês precisam entender antes de eu continuar essa pregação. O reino de Israel é dividido entre duas tribos. Assim como hoje existe lá na Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que o povo se dividiu, partidos políticos diferentes, visões de mundo diferentes, governos diferentes, e tudo isso resulta em países diferentes. Isso aconteceu com Israel aqui. E aí, Roboão, ele é descendente de Davi e ele continua governando sobre o sul. Lá no sul existe o quê? Jerusalém, o templo de Israel. Existe o lugar onde Deus se manifestava para os judeus, onde os judeus adoravam a Deus, estava no reino do sul. E nós tínhamos também o reino do norte. Jeroboão, ele se torna líder do norte. Só que Jeroboão, ele começa o seu reinado da pior forma possível. Ele, com medo de perder o seu governo, ele se preocupa com o dia da expiação. O que seria o dia da expiação? Todo o povo deveria se reunir em Jerusalém, que ficava ao sul, deveria viajar até lá, peregrinar até lá e sacrificar ao Senhor. O que Jeroboão temia? No dia da expiação, eles vão visitar Jerusalém, ver o templo, ver a maravilha do templo. O templo de Israel era maravilhoso, cheio de ouro, cheio de materiais preciosos. Era o lugar onde eles adoravam a Deus. Ele temia que no dia da expiação, quando o povo fosse até lá adorar a Deus, o povo olhasse tudo aquilo e falasse: poxa, eu acho que nós temos que nos revoltar contra Jeroboão e voltar a estar sob o jugo de Davi, sobre a tribo de Davi. Nós devemos mudar, nós devemos ir contra o nosso rei.
Com medo de perder a sua posição, então ele institui a idolatria para o país. Ele vai lá no monte, ele coloca um altar no monte, ele coloca um tanque lá e ele fala, olha, aqui é o lugar que vocês devem adorar a Deus. Ele coloca uma estátua lá e ele fala, olha, este foi o Deus que tirou vocês do Egito. E aí, a partir desse momento, a tribo do norte nunca mais voltou para os caminhos de Deus. Nunca mais. A partir desse dia, a tribo do norte se afastou de Deus. E todos os reis que vieram após Jeroboão foram desobedientes à palavra de Deus. Rei após rei, um pior do que o outro. Deus levanta profetas que vão até lá, que acusam o pecado do povo. Elias é levantado, Eliseu é levantado, porém o povo não dá ouvidos. Eles continuam a servir e adorar outros deuses, até que algo vai acontecer em aproximadamente 722 a.C. Nesse tempo, lá naquela época onde eles moravam ali, grandes impérios começaram a surgir. E um primeiro grande império surgiu no mundo atual, chamado Assíria. Esse primeiro grande império, ele aparece ali, e a tribo do norte é totalmente destruída pelo Império Assírio. Totalmente. Os assírios vêm até a tribo do norte de Israel e eles dizimam a cidade. Eles deixam a cidade abandonada, eles deixam a cidade aos cacos, eles exterminam os judeus que estão ali. Alguns são levados cativos, judeus não, israelitas. Os israelitas que estavam ali, alguns são levados cativos, porém a maioria morre ali naquele momento. A tribo do norte é totalmente destruída. Porém, a tribo do sul, que tinha ficado sob a genealogia de Davi, os filhos de Davi, eles intercalam bons e maus momentos. E tudo depende da liderança que eles têm. Se ele tem bons reis, eles vivem bons momentos, eles cultuam a Deus, eles adoram a Deus. Porém, na maioria das vezes, eles se pervertem, começam a adorar outros deuses e, enfim, são altos e baixos. Quando a Assíria se levanta para destruir a tribo do sul, Deus livra o povo do sul, Deus livra a tribo de Judá, e eles não são destruídos pelo Império Assírio. E aí, em meio a esse processo de péssimos reis, péssimo culto a Deus, Deus chama um jovem chamado Jeremias para profetizar. Ele é ungido por Deus para profetizar a tribo do sul, Judá, que a destruição viria no futuro. E aí nós continuamos no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 14. Então o Senhor disse, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. O que está acontecendo aqui? Jeremias se levanta para profetizar ao povo do sul, a Judá, que tinha se livrado do Império Assírio. Só que naquele tempo nós precisamos entender que Jeremias começa a profetizar coisas que não faziam sentido. Porque Deus já havia livrado Judá dos assírios. Deus já havia livrado. E aí, quando ele começa a falar que do norte virá a destruição, local onde ficavam os assírios, local onde era o governo dos assírios, aquilo não fazia mais sentido para aquele tempo, porque naquele momento histórico os assírios estavam se enfraquecendo. Aquela que tinha sido uma grande potência mundial, que tinha matado muitos inimigos, que tinha controlado muitas terras, aquele que tinha sido um povo poderoso agora está extremamente fraco. E eles não são uma ameaça para o povo de Judá. E aí quando Jeremias se levanta e começa a profetizar, Judá vive um período de grande prosperidade financeira. Está tudo dando certo, eles estão ganhando dinheiro, eles estão prosperando, está tudo dando certo, a colheita está dando no tempo certo, os inimigos estão cada vez mais fracos, nós estamos cada vez mais fortes. Então quando Jeremias aparece, apenas um jovem, e começa a falar de uma destruição que viria, eles não entendem o que Deus estava falando. Eles não entendem. E aí, naquele tempo, Jeremias começa a se tornar um cara inconveniente. Poxa, o que Jeremias fica falando toda hora de destruição?
E aí nós vamos ver que o ministério de Jeremias seguiu durante anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. 30 anos sendo um cara inconveniente, sendo um cara que falava coisas que não fazia sentido para a época, um cara que era o profeta do caos e da destruição. Poxa, ele só fala de coisa ruim, as coisas estão dando certo, está prosperando, está tudo dando certo, mas aí nós não temos ameaça. E aí vem Jeremias aqui, vem na porta do templo e fica resmungando praga para todos os lados. Naquele tempo, achavam que Jeremias era maluco. Lá vem o profeta do caos. Eu não sei vocês, mas você já passou pela Praça da Sé e viu um cara muito louco, com uma barba muito grande, gritando coisas aleatórias? Talvez a mesma imagem que você teve desse cara é o povo tendo a imagem de Jeremias, que a todo momento fala algo que não faz sentido, que a todo momento fala algo que os olhos das pessoas não conseguiam ver. Cara, tá dando certo, por que esse cara só fala besteira? Por que esse cara só fala coisa ruim? Por que esse cara só reclama? Por que esse cara só fala de destruição? Ninguém muda a fita desse cara não, ninguém muda as palavras que ele tem. Ô profeta desgraçado. Essa era a visão do povo acerca de Jeremias. E aí segue, e nós vamos entender quais são as correções que Jeremias dá acerca do povo. Jeremias 2, a partir do 5, diz assim: Assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor? Eles estavam vivendo numa sociedade, esse povo aqui, com muitos deuses. Israel nessa época, nos povos que o cercavam, eles tinham a rainha dos céus, eles tinham Baal, eles tinham Moloque, e todos esses deuses, eles tinham formas de serem adorados. A rainha dos céus, ela tinha poderes sobre a natureza, então eles adoravam a rainha do céu, porque eles precisavam que o sol visse no tempo certo, que a chuva aparecesse no momento certo. Eles adoravam a Baal, pois Baal era o deus da fertilidade. Os seus animais precisavam procriar, as suas esposas precisavam procriar, e tudo isso eles buscavam nos deuses. Moloque, ele é um deus que para adorá-lo, eles precisavam se prostituir no templo a Moloque, e naquele tempo eles tinham até que sacrificar crianças para agradar o deus Moloque. E tudo isso estava acontecendo naquele tempo. E Judá estava se prostituindo com esses deuses. Num tempo de prosperidade, segurança, num tempo de conforto, eles abandonaram a adoração a Deus e estavam aqui, tendo relacionamento íntimo com outros deuses. E aí, quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus sempre retrata com Israel. Todas as vezes que Israel adora outros deuses, Deus coloca a palavra infidelidade no assunto. Para Deus, o relacionamento dele com o seu povo é um casamento. Para Deus, o relacionamento dele com o seu povo é uma aliança, é um casamento. E toda vez que Israel ia e adorava outros deuses, eles estavam se prostituindo e traindo a confiança de Deus, e traindo a aliança que eles tinham feito com Deus. Isso era infidelidade. Jeremias 2:20 diz assim: Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse, não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Deus usa essa figura de linguagem muitas vezes no Antigo Testamento, para mostrar a infidelidade do povo. Oséias é levantado como profeta ainda lá na tribo do norte, lá no passado, para falar sobre a infidelidade do povo. Deus vai lá e pede para que ele se case com uma prostituta, para mostrar qual era o exemplo do relacionamento que ele tinha com o povo. E o povo era infiel. O povo desagradava a Deus, o povo se rendia a outros ídolos, o povo se rendia a outros deuses. Porque naquele tempo eles precisavam ter uma colheita melhor, eles precisavam ter filhos, eles precisavam ter alegria, eles precisavam ter satisfação, eles precisavam ter conforto, eles precisavam ter segurança. E tudo isso eles buscavam em outros deuses. Primeira pergunta que o Espírito Santo quer te fazer nessa noite é: aonde você busca a sua satisfação?
quem de fato você adora? Quem você adora? Sabe, a idolatria está ligada diretamente a nossas necessidades. As necessidades que nós temos, básicas. E qual é a sua fonte? Qual é a sua fonte de felicidade, de alegria? Qual é a sua fonte de segurança? Qual é a sua fonte financeira? E tudo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas como fonte é uma idolatria. Não, Rafael, mas eu nunca fui para a Aparecida do Norte, eu nunca fui lá, nunca me ajoelhei diante de uma estátua, eu nunca andei, subi uma escadaria de joelhos, eu não sou um idólatra, eu não sou uma pessoa que adora outros deuses, porque eu nunca tive esse comportamento na minha vida. Tá, mas quem disse que isso que é idolatria? Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é pegar toda a glória que deveria ser dada a Deus e dar essa glória a algo terreno. Toda a glória que deveria ser dada a Deus, toda a segurança, toda a esperança, tudo aquilo que do seu coração parte, as suas emoções mais profundas, que deveriam ser dadas a Deus, você coloca isso em coisas, pessoas, carros, segurança, dinheiro, e isso se torna idolatria. O dinheiro pode ser uma idolatria para você, a segurança do dinheiro, o conforto que o dinheiro te dá, as possibilidades que o dinheiro te dá. E aí, na verdade, você faz o que for preciso e necessário para ter dinheiro. Porque ele é a sua segurança, ele é o que te conforta, ele é o que te dá uma casa legal, um carro legal, um rolê legal, admiração das pessoas, reconhecimento das pessoas. Então você não pode viver sem dinheiro. E aí a palavra de Deus já nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós amamos ao dinheiro, ele se torna o nosso Deus. Nós adoramos ao dinheiro, nós reverenciamos o dinheiro, nós mentimos por dinheiro, nós nos corrompemos por dinheiro, nós enganamos pessoas por dinheiro, porque na verdade ele é o nosso Deus. E queridos, não é apenas o dinheiro que pode ser um Deus para cada um de nós. O trabalho pode ser um dinheiro, ser reconhecido, ser bem-sucedido, ser admirado por pessoas, pode ser um ídolo. Pessoas podem ser uma idolatria, amizades, amigos, familiares, namorado, namorada. Se toma o lugar de Deus na sua vida, se torna um ídolo. Prazeres dessa terra podem ser uma idolatria. Sabe quando a gente quer viver para ser feliz a qualquer custo? E aí alguém vem encher meu saco, falar sobre pecado. Vixe, coisa chata, assunto chato. Eu só quero ser feliz. Até mesmo o ministério, sabia? O ministério pode ser um ídolo para você. Você pode colocar o seu ministério à frente de Deus. E estar idolatrando uma igreja, uma placa, um pastor, um líder religioso. Tudo isso pode ser a idolatria. E aí as fontes que você tem buscado, todas elas são armadilhas para você. Porque todas elas um dia vão te destruir. Se o dinheiro é sua fonte, um dia o dinheiro te destrói. Pode ficar tranquilo. Não, Rafael, mas eu sou muito rico. Você não está ligado. Tem tanto zero na minha conta que você nem faz ideia. Não importa. O dinheiro mesmo que você o tenha em grande quantidade, não importa. Ele é uma armadilha e ele vai te destruir. Fique tranquilo. Eu tenho certeza disso. Amizades, relacionamentos podem te destruir se estiverem no lugar errado na sua vida. Porque todo mundo vai te frustrar em algum momento. É a vida, acontece. Igreja, se não frustra. E aí, todas essas fontes, essas bases são as nossas seguranças. E querido, ouça a voz do Espírito Santo essa noite. Porque se nós não compreendermos aonde está a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé, se nós não compreendermos isso, nós corremos o risco de viver o que acontece no próximo texto que eu vou ler para vocês. Em Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 6. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição.
E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ela ter cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. O que está acontecendo aqui? A tribo do norte se corrompeu. A tribo do norte adorou outros deuses. A tribo do norte viveu os seus caminhos da sua forma. Deus deu palavras, Deus trouxe correções, Deus trouxe profetas, Deus tentou, Deus falou, mas eles não deram ouvidos e foram destruídos. E aí o que a Bíblia está falando aqui é que a sua irmã Judá, que viu o que aconteceu na tribo do norte, viu a destruição que aconteceu com eles, viu tudo aquilo acontecendo, falou, tudo bem, não me abala mais. Na verdade, os erros cometidos por Israel não nos incomodam mais, porque o que aconteceu com eles é com eles, não vai acontecer comigo. E aí, nós chegamos a um ponto aqui, onde esse povo não era mais confrontado pela palavra de Deus. Onde esse povo aqui simplesmente não mudava mais. Não mudava mais de atitude, não mudava mais de comportamento. Nada do que fosse dito ou falado para esse povo aqui poderia gerar alguma mudança. E aí a palavra de Deus não confronta mais. E aí, nossa, teve uma vez, um dia, 10 anos atrás, que eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou comigo, poxa, eu chorei tanto aquele dia foi um dia especial, mas esse dia ficou há 10 anos atrás, e o tempo, a idolatria, os pecados, a maldade, a corrupção, tudo isso foram passando, acontecendo na sua vida e cauterizando a voz do Espírito Santo. Nos tornamos cauterizados ao confronto. Nos tornamos cauterizados a palavras de correção. E aí ver a destruição na vida das outras pessoas já não abala mais. E aí ver que a maldade que talvez está chegando próximo à sua casa, à sua vida, está chegando, está com caminho, você já viu acontecer na vida de outra pessoa, mas você fala, não, comigo não vai acontecer. Eu estou cauterizado. Saber que aquilo está errado e mesmo assim não se importar. Quando foi que você parou de se importar? Quando foi que a dor que você sentia quando pecava ficou anestesiada? Quando foi que o pecado virou cult? Quando foi que além de pecar nós viramos militantes pró-pecado? Na verdade eu só quero ser feliz. Na verdade você não tem nada a ver com a minha vida, Rafael. Você está falando aí um monte de besteira. Você não é ninguém, você não é melhor que ninguém. Você não tem nada para falar sobre mim? Por que você não cala a boca e sai daí? Porque eu faço o que eu quiser da minha vida. E isso tudo que você está falando não é a voz de Deus. Tá, mas o que é? Você também nem sabe dizer. Não gera mais desconforto. A Bíblia não gera mais incômodo. A palavra de Deus não corrige mais. A voz de Deus não mexe mais. Estamos cauterizados. Frios, assim, e está tudo bem, porque na verdade eu só quero ser feliz, sabe, queridos, e o que isso faz, e que o livro de Jeremias conta perfeitamente, é uma escala, começa com a idolatria, segue para a falta de arrependimento, e aí depois, para tentar confortar as palavras que vêm da parte de Deus, parte para uma falsa religião. Jeremias 7,3 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. O que estava acontecendo com Israel naquele momento?
eles não serviam a Deus, eles não ouviam as repreensões de Deus acerca do povo, eles não ouviam a voz de Deus, mas eles iam até a porta do templo e diziam: aqui está o templo do Senhor. O que isso significa? Deus está no nosso meio, Deus está conosco, olha Deus aqui é o lugar que Deus habita, aqui é a casa de Deus, é o lugar que Ele mora. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo, porque Deus está aqui conosco, Deus está ao nosso lado, o templo do Senhor está presente, e tudo isso na verdade é uma falsa adoração, é um falso culto a Deus, é uma falsa entrega à palavra de Deus. Tudo isso é falso, tudo isso é fraco, é como água, não é sólido, não tem firmeza, porque Deus não está ali. Deus não está, não é Deus. Deus não está agindo, Deus não está falando, Deus não está corrigindo, Deus não está tratando, Deus não está trabalhando, mas o templo do Senhor está ali, mas a casa de Deus está presente, mas todo domingo eu estou na igreja, mas todas as semanas eu vou lá, eu vou no culto, eu sirvo na recepção, eu sirvo no estacionamento, eu coloco a letra no telão, eu sou da igreja, eu sou servo de Deus, eu estou na igreja, eu vivo no templo do Senhor, e tudo isso é uma falsa religião. É falso. É falso. Seu post no domingo no Instagram com a musiquinha no fundo: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Música insuportável. Não quer dizer nada. Não, mas é porque eu sou evangélico, eu sou crente, eu vou à igreja, mas mente, engana, tira vantagem de pessoas, rouba pessoas, agride pessoas, é odioso, é vingativo, é perverso, não tem piedade de ninguém, é abusivo, é manipulador, é perverso, mente, oprime pessoas, engana, faz todo mal, mas domingo posta um textão e está na igreja. Querido, se você é mentiroso copiosamente, se você engana copiosamente, saiba que você está convivendo com o pecado. Saiba que você está se prostituindo com o pecado. Se você todos os dias agride pessoas, se você é perverso nos seus relacionamentos, se você é egoísta na maneira de lidar com o seu próximo, saiba que você se prostitui com o pecado todos os dias. E o fato de você estar aqui na igreja dizendo templo do Senhor não muda nada, porque o seu comportamento não condiz com isso. Você abusa de pessoas, manipula pessoas, oprime pessoas. Oprime mentalmente, até sexualmente. Talvez você esteja aqui me ouvindo nessa noite e seja um abusivo, compulsivo. E diz templo do Senhor, eu estou na casa de Deus, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus. Oh Deus, eu te entrego a minha vida, canta no louvor, levanta as mãos, pula na hora de pular, levanta a mão na hora de levantar, abaixa na hora de abaixar. Querido, isso é falso. O Espírito Santo não tem parte com você, o Espírito Santo não habita em você, o Espírito Santo não mora em você, o Espírito Santo não tem parte com você, não tem, porque a Bíblia diz que não tem. Não é porque eu estou sendo bravo com você, irritado, que eu estou querendo tacar algo na sua cara, não é isso, é porque a palavra de Deus diz isso. E aí melhor, esse tipo de pessoa ainda vai. E não suficiente com a falsa sensação de evangeliquez e de cultura gospel, e de estar nos movimentos, estar nas conferências, estar nos rolês gospel, estar em todos os movimentos que falam, não, aqui é lugar de crente, eu estou lá. Não satisfeito com isso, ainda busca mestres que aprovam o seu comportamento. Jeremias 7:8 diz que, eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Sim,
só para continuarem a praticar essas abominações. A vida não condiz, o caráter não sustenta, a boca não condiz, os comportamentos não condizem, mas domingo eu estou no culto. Querido, se você se prostitui toda semana, como que você quer dizer que você é noiva de Cristo, sendo que você está deitando toda semana com seu namorado? E aí você vem aqui no domingo e fala, não, eu sou noiva de Cristo. Você não é noiva de Cristo. Não, Rafa, você está falando que sexo antes do casamento é pecado? Sim, é pecado. Oh, toda vez tem que ter essa discussão. Caramba. Sabe que é pecado? E aí você entra lá na internet toda semana e fica vendo pornografia a semana inteira e se prostitui a semana inteira e chega aqui e fala, não, eu adoro a Deus, não, vou postar versículo, eu sou de Jesus. Se der uma apertada no histórico do fulano, meu Deus do céu. Não, templo do Senhor, eu sirvo a Deus, eu sou da igreja, eu sou de Jesus. Mas a vida não condiz, o caráter não condiz, as ações não condizem. Quem convive com você sabe. Sabe. Nossa, Rafael, eu acho que você que está virando um mensageiro do ódio. Deus é amor, Jesus é amor. Eu já ouvi pregações, Rafael, que vai contra tudo que você está falando aí. Que eu acho que você está analisando a Bíblia de uma forma errada. E aí, você está procurando os mestres que falam aquilo que você quer ouvir. E o Espírito Santo sabe disso. Sabe que você está procurando vozes que dizem para você, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, 2024 vai ser o melhor ano da sua vida, uhul. Tudo de bom que você precisa para vencer está dentro de você, não se importe com os pecados, Jesus te ama. Jesus veio e toda a ira de Deus caiu sobre Jesus, então não vai cair mais sobre você, porque a ira de Deus é apenas para Jesus. Nenhuma condenação há, não, nenhuma. E na verdade, tudo isso que o Rafael está falando aí é coisa do Antigo Testamento, da lei, coisa do passado. Jesus veio e mudou tudo, e mudou o curso, e mudou a história. Rafael, você está pregando uma mensagem antiga, ultrapassada. Jesus é a revelação da graça de Deus, do amor de Deus. Deus castigou esse povo no passado, Deus foi perverso com esse povo no passado, porque era um tempo diferente, era uma forma diferente de lidar. Primeiro, se esse seu argumento está certo, Deus mudou. Deus não é imutável, Ele muda. Ele era um cara perverso do mal no Antigo Testamento, pronto para queimar quem ele visse pela frente. E no Novo Testamento ele virou Teletubbies. Sou bonzinho. E segundo ponto, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Só lembrando que o Hebreus é do Novo Testamento. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que a palavra de Deus está nos dizendo acerca da aliança que nós temos com Jesus, acerca do novo pacto, acerca do novo tempo que Deus tem preparado para as nossas vidas a partir de Jesus?
Se você decide propositalmente continuar a viver a sua vida de pecado, mesmo tendo recebido o conhecimento de Jesus, não tem mais sacrifício para você. Você já recebeu o maior sacrifício possível. Jesus Cristo vir à terra, ir para aquela cruz e morrer no seu lugar já era o maior sacrifício que Deus poderia fazer por alguém. Você, mentiroso, adúltero, perverso, você que estava entregue às suas maldades e ao seu pecado, você que não merecia nada da graça e piedade de Deus, mesmo assim Deus falou, não, eu vou me importar com essa pessoa, eu vou me importar com essa vida, eu vou lá na terra, eu vou sair do meu lugar de glória, de poder, de majestade, eu vou sair, eu vou deixar tudo isso, e eu vou lá na terra, eu vou pisar lá na terra, e eu vou morrer no lugar dele, eu vou morrer no lugar dessa pessoa, para que ela entenda que eu sou Jesus, que eu amo a vida dela, e que eu tenho uma nova vida preparada para ela. Gente, não existe nada maior que isso, nada maior que esse sacrifício, nada maior do que essa iniciativa de Deus a seu respeito, não existe nada maior. E aí se depois disso, depois de tudo isso que eu acabei de falar, você fala, não Deus, mesmo assim eu decido viver a minha vida de pecado, não resta mais. Jesus não vai vir na terra de novo para morrer por você de novo. Não resta mais. Não tem mais sacrifício, não tem mais Jesus, não tem mais cruz. Você pisou no Filho de Deus. Você ignorou a verdade do Evangelho. Você ignorou as palavras de Jesus, que todas as vezes quando estava na terra, vinha, tocava, transformava, curava, mas falava, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque o pecado te destrói. Porque o pecado te corrompe. Porque o pecado atrai você para um outro lugar que não está perto da graça de Deus, e sim do cálice da ira de Deus. E sim, gente, pode ser que 2024 seja o ano que está dando tudo certo na sua vida, e eu estou vindo aqui para falar palavras extremamente odiosas. Talvez está dando tudo certo no seu trabalho, no seu namoro, nas suas amizades, você está com dinheiro, está tudo certo, e eu, Rafael, estou vindo aqui para encher o seu saco, com um bando de baboseira, falar, pelo amor de Deus, Rafael, vai ver se eu estou na esquina. Mas o que o Espírito Santo está te falando nessa noite é que a destruição está chegando. Eu já falei com você, mas você não me escuta. Eu já usei pessoas para falar com você. Eu já levantei pessoas para falar com você. Eu já te dei correções, eu já chamei a sua atenção, eu já tive tentativas. Eu já tentei atrair você, eu já levantei profetas e você não está me escutando. E você não segue me escutando. Saiba que a misericórdia vai passar. Saiba que você tem constantemente profanado o sangue da aliança. Em algum momento, eu estar te segurando, eu estar segurando aquilo que poderia acontecer com você, vai passar e eu vou permitir que o mal venha. E eu vou permitir que a destruição venha. E eu vou permitir que o inimigo venha e faça o que quiser. Você não está me escutando. Você não está escutando a minha voz. A voz do Espírito Santo clama aqui nessa noite. Talvez, queridos, 2024 vai ser o pior ano da sua vida. Que mesmo eu falando o que eu estou falando aqui, não vai mudar o curso da sua vida. E você vai decidir continuar. E a destruição está vindo. E você vai lembrar de hoje. E você vai clamar por misericórdia. Mas você vai estar vivendo a consequência daquilo que você plantou. Queridos, hoje é o primeiro culto do ano. E logicamente não faz sentido eu pregar um negócio desse. Mas quem está falando isso aqui é o Espírito Santo. Quem decidiu essa mensagem que não era da minha vontade pessoal foi o Espírito Santo. Seria muito mais legal a gente vir aqui no primeiro culto do ano, deixar você animado, deixar você feliz. Vamos embora que vai ser o melhor ano das nossas vidas, mas talvez 2024 vai ser o pior ano da sua vida. E você não está escutando.
E aí, o que você vai fazer com essa palavra nessa noite? O que você vai fazer com a voz do Espírito Santo que está falando aqui hoje com você? Sabe, queridos, aonde está o temor da igreja? Aonde está o temor por um Deus santo? Por um Deus que não compactua com o pecado? Por um Deus que não tem relacionamento com o pecado? Por um Deus que odeia tanto o pecado que precisou matar o seu próprio filho para que o sangue de Jesus pudesse nos purificar desse pecado, e mesmo assim você brinca com ele, e mesmo assim é emocionante, e mesmo assim, é só mais uma vez, Rafael, para de ser chato, já eu vou para Jesus, já eu tomo jeito, já eu mudo, já eu tomo a iniciativa, daqui a pouco eu conserto as coisas, daqui a pouco eu tomo atitude. Será que vai ter tempo? Será que vai ter daqui a pouco? Creio que tudo que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite encontra corações aqui, que graças a Deus eu não sei quem são, graças a Deus. Mas saiba de uma coisa, o seu sangue não está mais na minha cabeça. Agora é com você. Qual foi o final desse povo aqui que ouviu essa palavra de Jeremias? Eles se arrependeram? Mudaram seus caminhos? Foram servir a Deus? Não. O final desse povo aqui foi a destruição. Foram desolados pelo inimigo, destruídos. Qual vai ser o final da sua história? Queridos, nessa noite você tem uma oportunidade de puxar o freio de mão da sua vida com toda a força que existe dentro de você e mudar esse curso. De afundar o pé no freio da sua vida. Afundar o pé com toda a força que existe em você, afundar o pé no freio e falar, Deus, eu preciso mudar o curso da minha vida, porque senão a destruição está chegando, e você sabe que ela está chegando, e você sente que ela está chegando, e enquanto eu estou falando aqui para você, o Espírito Santo está te trazendo à memória, está te mostrando, está te revelando que o inimigo está à porta para te destruir. Talvez hoje seja a sua última chance. Abaixe suas cabeças.